Em estúdio para analisar a questão espanhola está Salvador Nobre da Veiga, João Ferreira Marques. Muito bom dia a ambos e obrigado por estarem presentes neste especial de hoje do Mercado Global. Salvador, começando por ti e perguntando-te que faças uma primeira reação a esta notícia do empréstimo europeu, como disse Mariano Rajoy, à banca espanhola. Acabou por surpreender, sobretudo no timing. Não era esperado que fosse tão cedo. Talvez aqui a Europa tenha decidido, uma vez que estamos tão próximos das eleições gregas, tentar antecipar possíveis problemas no caso de problemas que venham a vir durante essas eleições. Mas aí coloca-se também agora que talvez com este resgate financeiro à Espanha possa, de certa forma, já ter acabado por decidir as eleições gregas. Portanto, um bailout acaba sempre por ter um sentimento negativo por parte do público e uma certa revolta por parte também dos cidadãos. Então, os gregos neste momento podem ter já decidido, ou o Syriza ter acabado de ganhar as eleições com estas medidas na Europa, ter resgatado Espanha antecipadamente. Portanto, veremos como é que as eleições no próximo fim de semana acabarão por resultar. João, faz sentido falar ou fazer a distinção que Mariano Rajoy fez entre um bailout e um pedido, um empréstimo europeu à banca espanhola? À partida faz, porque parece que todas as condições que estão a ser anunciadas são bastante mais vantajosas ou menos complexas, digamos assim, a nível das exigências aos países do que o que foi apresentado à Irlanda, a Portugal e Grécia. E isso é uma negociação um pouco à espanhola, digamos assim. Juros entre 3% e 4% são muito diferentes daquilo que os outros países auxiliares estão a pagar. É substancialmente diferente e, para além disso, é tudo a questão da dinâmica dos espanhóis passarem a mensagem que não estamos debaixo de controle, continuamos senhores da nossa gestão pública e não estamos na mesma situação que os outros países. Isto, para os espanhóis, de um ponto de vista, mais uma vez, os espanhóis sendo espanhóis, é bastante importante. E cria aqui, ou pode vir a criar, apesar das opiniões públicas serem dispares de país para país, quando digo opiniões públicas, digo as opiniões dos líderes, que já se notou que são diferentes, mas é óbvio que vai aqui levantar algum celeuma em relação a condições mais favoráveis à Espanha. Nomeadamente, Salvador, em relação àquilo que aconteceu com a Irlanda. Temos duas economias que, em termos de tamanho, em termos de importância, naturalmente são muito distintas, mas em termos de semelhanças são muito idênticas. Ou seja, a Irlanda, quando fez o pedido de ajuda, também foi para o setor financeiro e, no entanto, as condições de acesso a essa ajuda são muito distintas. Digamos que os homens de negro, como a Espanha tem chamado nos últimos dias, chegaram em força e não face àquilo que se espera que aconteça em Espanha. Justifica-se esta diferença de tratamento? Faz sentido? Primeiro que tudo, a Espanha é a quarta maior economia europeia, portanto tem um poder negocial muito maior do que Portugal, Irlanda e Grécia provavelmente teriam, mesmo juntos. No entanto, não parece que seja... vai haver aqui, portanto, a União Europeia abriu de certa forma aqui a caixa de Pandora ao fazer a distinção, uma vez que isto no fundo é um resgate. Isto é um resgate, aliás é um resgate de um outro resgate, porque de certa forma vai ser um resgate ao FROB, que por sua vez vai resgatar o setor bancário espanhol. E, portanto, vai haver aqui algumas questões a nível da Irlanda, sobretudo a reivindicar melhores condições mais vantajosas. Vamos assistir, e pegando no que disse o João, a uma guerra por igualdade de condições, sim, mesmo sendo economias com poderes diferentes. Sim, nem faria outro sentido, dado que estamos numa União Europeia, supostamente as igualdades entre os distintos países têm que existir. E agora com a Grécia também, já o líder do Syriza também já vem a reivindicar que vai negociar, caso ganhe as eleições, quer ter condições semelhantes à Espanha. E uma coisa que se coloca é realmente de onde é que virá o dinheiro. Se virá do mecanismo de estabilidade, se virá do EFSF, tudo isso coloca uma grande questão, dado que existem aqui alguns problemas, sobretudo de financiamento e também a nível do Parlamento alemão, dado que o mecanismo de estabilidade europeu ainda não foi ratificado pelo Parlamento alemão e, sobretudo, já tinham reivindicado também que não estavam dispostos ou que não lhes agradava a ideia de que o mecanismo de estabilidade fosse usado
para financiamento direto do setor bancário, que foi precisamente o que acabou de existir. E quanto ao EFSF, só restam 200 mil milhões de euros, de cartuchos, digamos assim, 200 mil milhões de cartuchos para a União Europeia, para rejeitar os países, dos quais Espanha, 12,75% da contribuição proveio de Espanha, portanto estamos a falar de 90 mil milhões, ou seja, 90 mil milhões dos 200 mil milhões que restam já estão descartados. Portanto, na prática, só existem neste momento 110 mil milhões e veremos se, portanto, os 100 mil milhões serão suficientes para a Espanha, que não me parece que seja todo suficiente. João, com este valor que é avançado, cerca de, ou máximo de 100 mil milhões, pode tirar-se ou desligar-se a luz intermitente de Espanha? Ou seja, a situação a curto e médio prazo fica resolvida, ou temos outras questões que poderão surgir, entretanto, como, por exemplo, as dívidas das regiões autónomas, outros problemas. Aliás, uma das questões que tem sido salientada nos últimos dias é o facto de Espanha estar com um problema grande na banca, mas em termos de contas públicas, supostamente, e em termos de dívida, até ter as coisas teoricamente controladas. Exatamente. Teoricamente controladas, a palavra teórica é bem aplicada aqui. Eu acho que mais tarde ou mais cedo a situação vai se complicar e vai colocar pressão sobre a própria dívida soberana e acho que poderemos ter aqui mais algum apoio. Voltando um bocadinho à questão anterior e relacionando as duas coisas, de facto, eu penso que a Irlanda em concreto, comparativamente a Portugal, vai se queixar deste plano, porque estamos a falar, a situação é, na sua essência, idêntica. A diferença foi de timing, ou seja, a Irlanda primeiro fez o bailout aos bancos e pediu depois assistência. Aqui estamos a falar de um processo feito ao contrário, e eu acho que de forma estratégica, de forma planeada por Espanha. Este montante, estamos aqui a falar, até 100 mil milhões, saiu não um artigo, mas uma peça de research da Fitch a semana passada, onde basicamente faziam referência que no modelo de base case, o base case estamos a falar de situação exatamente como ela está, sem stresses, que a Espanha poderia precisar algo, a banca espanhola, entre 40 a 60 mil milhões. Num cenário onde se utilizem stresses aplicáveis ou semelhantes àqueles que se verificaram, não teste de stress, mas sim aquilo que se verificou na Irlanda, então esse montante facilmente chegaria aos 100 mil milhões. Por isso este montante acho que tem já em conta um possível cenário de stress ainda pior do que aquele que está a ser contemplado no base case em relação à banca espanhola, mas mais uma vez só em relação à banca. Podemos passar e pegando, porque penso que a expressão utilizada por Mariano Rajoy foi uma expressão direcionada para os mercados para tentar de alguma forma aliviar as pressões, a expressão empréstimo europeu à banca espanhola e não um bailout à banca espanhola, que na prática acaba por ser mais ou menos a mesma coisa. A questão que muitos colocam, e no seguimento daquilo que estávamos aqui a falar, é: será que o reino no seu todo vai conseguir escapar a um bailout geral e não apenas a este direcionado apenas para o setor da banca? A minha opinião é que existe um considerável risco em que será necessário um bailout à Espanha. É óbvio que isto não está a ser discutido hoje, até expectável, ou não expectável, mas esperemos que tal não venha a ser possível, mas eu tenho, na minha opinião, acho que irá acontecer mais tarde ou mais cedo, tendo em conta principalmente o seguimento dos acontecimentos nos últimos meses e, para não dizer 2 anos. Não tenho grandes dúvidas. Salvador, a mesma questão para ti. Parece que este bailout se vai estender ao reino. Já temos vindo a falar isso aqui, até a nível de não só o setor financeiro, aliás, acaba de ser dos piores, realmente o centro dos problemas económicos espanhóis, nomeadamente do mercado imobiliário, mas também a própria dívida soberana do reino espanhol. Também ele está bastante debilitado. Portanto, temos a dívida oficial neste momento contabiliza cerca de 70% do PIB, quando na verdade, se admitirmos toda a dívida que é garantida pelo governo espanhol, assim como também o passivo contingente, esse número ultrapassa largamente os 100% do PIB. Portanto, estamos aqui a falar tem aqui alguns números.
A dívida soberana admitida é à volta dos 600 mil milhões de euros, a dívida regional é à volta dos 150 mil milhões de euros, a dívida bancária garantida pelo governo espanhol, cerca de 80 mil milhões de euros, aos quais ainda agora se vai adicionar mais, supostamente, o máximo de 100 mil milhões de euros. Ainda outra dívida de entidades corporativas também a rondar os 60 mil milhões de euros. E depois temos as responsabilidades no Banco Central Europeu, as responsabilidades nos fundos de estabilidade, que tudo isto amontou a uma dívida de 640 mil milhões. Portanto, tudo isto somado, vemos aqui uma dívida extraordinária para um PIB que é de apenas 1.100 milhões de euros, portanto, um PIB que está bastante menor do que aquela dívida e que face ao rácio dívida-PIB, que teoricamente está nos 70%, portanto, vemos aqui que é muito maior. E também o mercado imobiliário, as imparidades que faltam por registar nos balanços dos bancos, e estes primeiros 60 mil milhões, e também o resgate do banco que aconteceu há coisa de 1 a 2 semanas, se deveu a isso, à necessidade de registro de imparidades e, portanto, a novas necessidades de capital. E basta dizer que os cenários propostos, o tal base case e o worst case, neste momento, a dívida, portanto, do crédito mal parado ainda está no balanço dos bancos muito subavaliado. Estamos a falar de o crédito mal parado, neste caso, está em 3%, essencialmente 3,5%, e fazendo uma comparação à crise imobiliária que Espanha viveu em 1993, o crédito mal parado atingiu os 6,5%. Portanto, ainda falta aqui muita imparidade por registar, e caso esse cenário se venha a acontecer, atingirmos crédito mal parado de 6%, então provavelmente teremos aqui necessidades de capital à ordem dos 250 mil milhões de euros. Voltando a distinguir, João, a teoria da prática, porque é importante nestes casos, teoricamente, o acompanhamento externo vai ser feito, o acompanhamento dos parceiros europeus vai ser feito só para a banca. Parece-te que na prática e perante a atual conjuntura, com bastantes incertezas, com muitos recuos e poucos avanços, a Alemanha, por exemplo, vai deixar que apenas a banca seja mais supervisionada, ou vai também dar o seu toque no reino espanhol? Bom, vai dar, com certeza, vai tentar dar o seu toque no reino espanhol. Aqui a questão é que os espanhóis têm um apoio, digamos assim, a uma força negocial pela sua dimensão bastante forte, comparável com qualquer outro, não comparável com qualquer outro país. Por isso, nesse sentido, eles irão evitar. Nos textos, nos drafts que já temos vindo a ver, existe implicitamente algum tipo de controle, ou seja, que as medidas já tomadas estão em vigor, que fazem sentido e que terão que ser controladas e reguladas, ou seja, está implícito aqui alguma análise, algum follow-up para deixar uma porta aberta para não ser de forma clara dizerem que não vão controlar nada. Mas tenho a certeza que não vai ser, pelo menos nos primeiros tempos, nada semelhante ao que é feito em Portugal, Irlanda e Grécia. E isto por imposição de Espanha e não por imposição dos outros. Nos últimos dias, Salvador, vários económicos, nomeadamente o Financial Times, avançou que Espanha iria fazer este pedido no sábado, algo que acabou por acontecer. Houve pressões ou não? Como disse Mariano Rajoy, disse que não sofreu qualquer pressão, mas parece que houve algum tipo de pressão para fazer este pedido agora e, como já disseste, uma semana antes das eleições na Grécia. Eu penso que possa ter havido, daquilo que até mencionei no início, devido às eleições gregas, então seriam dois problemas a enfrentar para resolver em simultâneo, e a coisa que com certeza os líderes europeus provavelmente não quereriam. Portanto, poderá ter aqui havido pressões por parte dos líderes dos países europeus para Rajoy aceitar algum resgate por parte da União Europeia, sobretudo para o setor bancário, e também até porque as dívidas e as yields que estão a ser pagas no mercado primário neste momento são bastante elevadas, e o spread também entre as obrigações alemãs e as obrigações espanholas estão em máximos, e portanto o prémio de risco muito elevado e a custar bastantes milhões para os cofres, para o Tesouro Espanhol, cada vez que demorasse mais tempo a pedir este resgate. Podia ter sido feito mais cedo este pedido?
Podia, mas já se sabe como é que são os políticos e também os próprios, tudo isto em torno da questão da União Europeia, de evitar ou tentar evitar ao máximo estes pedidos e, portanto, é normal que se estendam estes períodos em que até que cheguem a um ponto de não retorno, então aí são obrigados a aceitar o resgate. João, mesma questão, fazia sentido evitar algumas das pressões a que se assistiu nas últimas semanas? Não faria sentido evitar as pressões, mas que elas existiram foram evidentes. A Espanha tentou evitar ao máximo, acho que mais por uma questão política do que, aliás, a semana passada, salvo erro, falámos da questão do Ministro das Finanças estar a dizer algo, enquanto o Rajoy me diria outra coisa. As evidências já iam nesse sentido, a banca espanhola estava debaixo de muita pressão. Politicamente passaram-se aquelas situações de virem a público dizer que era necessário apenas X para recapitalizar a banca toda espanhola e o Bankia por si só ultrapassou esse montante em grande, aí cai-se no ridículo e perde-se a confiança dos mercados. Não que os mercados não soubessem os números, sabem fazer contas, mas quer dizer, quando os responsáveis políticos andam neste jogo de tentar, se não esconder, pelo menos empurrar o problema para a frente, aí eu acho que foi a partir daí que as pressões se tornaram mais evidentes. E pressões porquê? Porque basicamente, como já foi aqui feito referência, por uma questão também política, de eleições na Grécia, etc., para se criar aqui um clima de potencialmente maior confiança. Não sei se agora com os termos que estão a ser anunciados não vai criar ainda uma confusão diferente. Mas que houve pressão, eu não tenho com qualquer dúvida. Foi uma vitória, como diz Mariano Rajoy, este pedido de ajuda nas circunstâncias em que foi feito. O primeiro-ministro espanhol a dizer que foi uma vitória, aliás, para a credibilidade europeia, para o futuro do euro e para a estabilidade do sistema financeiro espanhol. É difícil de comentar este tipo de discurso 100% político, não é? Obviamente, isto se perdemos por poucos, etc. Estamos a falar essencialmente de um discurso político feito para isto era necessário. Para o espanhol ouvir. Para o espanhol ouvir. E não só, estão a colocar também pressão política nos líderes europeus. Eu não tenho dúvida que parte dos pressupostos que estão a ser agora anunciados não tinham sido ainda aprovados. Isso vem da parte dos espanhóis a dizer que isto é assim que vai acontecer e tenho as minhas dúvidas que todos estes termos tenham sido acordados. Mas basicamente estão também a colocar pressão no exterior. Salvador, no meio de toda esta confusão, Portugal pode pedir ou faz sentido que peça uma renegociação, peça novas condições para o programa de ajustamento? Bom, seria, a nível de risco moral, a própria União Europeia abriu as portas a isso mesmo, ao fazer a distinção entre os vários países. Mas, como dizias, os pesos são diferentes e depois, na prática, as medidas aplicadas também. Lá está, aí vem o poder negocial do tamanho da nossa economia, mas que faz sentido, faz. A Grécia já o fez em março com a swap da sua dívida, provavelmente terá um novo default a curto prazo ou até mesmo a médio prazo. Isso em questões de timing não sabemos ainda, mas de qualquer jeito fará todo o sentido. Agora não quer dizer que os líderes europeus estejam receptivos a isso mesmo. João, faz sentido ou Portugal tem algum tipo de capacidade para argumentar nesta altura? Eu acho que irá ter apesar dos temas serem diferentes, e por diferentes entendo aqui o tipo de bail-out, digamos assim, estamos a falar do bail-out ao sistema financeiro e não à economia em si, às finanças públicas. Eu acho que depois disto estar claro, e acho que a posição, pelo menos o que só viu hoje, é que não vai ser pedido nada, mas estamos a falar de, mais uma vez, isto são mensagens políticas, neste caso, tanto para dentro como para fora, mas acho que assim que os termos estejam assentes e claros, que se beneficiarem claramente a Espanha, todos os outros irão beneficiar, porque não irão ser tolos, digamos assim, e ficar à espera. Os gregos, de um ponto de vista, a situação está extremada, o que também perdem alguma credibilidade, não é um ponto tão positivo quanto isso. A Irlanda, por outro lado, que tem feito o seu trabalho de casa, é quem tem uma situação em tudo idêntica no fundamental e no que esteve na base ao bail-out. Acho que irá puxar, com certeza, para condições semelhantes. Eu não diria mais favoráveis, diria em tudo semelhantes ao que Espanha terá,
e depois Portugal só terá que calmamente beneficiar e pedir, porque aqui o ponto importante é realmente a dimensão das economias são importantes para negociar, com o seu poder negocial, mas a partir do momento em que, e que foi falado já aqui há algum tempo, quando começássemos a falar de Espanhas e Itálias, as exigências se tornariam diferentes, aí os países mais pequenos colam-se aos maiores. João Ferreira Marques, Salvador Nobre da Veiga, muito obrigado pela vossa análise.